Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje eu quero te contar uma história real, uma das fases mais desafiadoras da minha vida, o ano em que eu perdi cerca de R$200 mil. E mais do que o dinheiro em si, o que eu perdi naquele período foi a confiança, a clareza e a energia que me moviam. Mas foi também nesse período que eu entendi, de forma dolorosa, o poder que uma única crença pode ter. Por quê? Não foi o mercado, não foi uma má decisão, não foi azar. Foi uma crença que entrou de forma silenciosa, mas profunda, e destruiu algo que levei anos para construir. E o mais importante é que talvez essa mesma crença esteja operando dentro de você agora. E é por isso que eu preciso te contar essa história. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer um convite. Se você quer receber conteúdos exclusivos, resumos dos vídeos aqui do canal e bastidores do meu dia a dia, entra no grupo gratuito Prosperidade Sem Esforço. Lá eu compartilho áudios e textos curtos que vão te ajudar a colocar em prática tudo isso que a gente conversa aqui. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, voltando à história. Quando a gente fala sobre prosperidade, as pessoas costumam mostrar só o lado bonito. O sucesso, os resultados, a superação. Mas ninguém fala sobre as quedas. E a verdade é que as quedas dizem muito mais sobre a mente do que as vitórias. Porque quando tudo dá errado, é ali que as crenças verdadeiras aparecem. É ali que você descobre se a sua fé é só uma ideia bonita ou uma convicção real. Naquela época, eu já tinha mudado muita coisa na minha vida. Eu tinha saído de um ciclo de escassez, tinha começado a prosperar, tinha alcançado resultados que por muito tempo pareciam impossíveis. Eu achava que já estava livre das crenças limitantes. Mas o subconsciente é como um quarto escuro, por mais que você limpe, sempre tem algo escondido no canto. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. O que você vai ouvir agora não é sobre finanças, é sobre consciência. É sobre como uma crença, quando não é observada, pode sabotar tudo o que você construiu. E principalmente, sobre como recuperar o poder de criar a própria realidade, mesmo depois de ter perdido tudo. Nos próximos minutos, eu quero te mostrar como isso aconteceu comigo passo a passo e qual foi o ponto exato em que a crença se instalou. Porque quando você entende o momento em que a crença nasce, você tem o poder de interromper o ciclo. E isso pode literalmente mudar o seu destino financeiro. Quando eu olho para trás e lembro de como tudo começou, a primeira coisa que vem à mente é o quanto eu tentei, por anos, fazer as coisas darem certo. Eu já tinha passado por vários negócios, vendi perfumes, depois relógios, e em todos eles havia sempre o mesmo padrão. O produto era bom, o modelo funcionava, mas eu não conseguia prosperar. Hoje, eu entendo o porquê. A minha mente ainda acreditava que enriquecer era algo errado, que o sucesso tinha que vir com sofrimento e que ganhar dinheiro fácil era coisa de gente desonesta. Com esse tipo de crença, qualquer tentativa estava condenada antes mesmo de começar. Tudo começou a mudar quando eu conheci o livro O Poder do Subconsciente. Foi como se eu tivesse recebido um mapa do que realmente estava acontecendo dentro de mim. Eu percebi que os resultados não vinham do esforço físico, mas do estado mental. E comecei a praticar o que aprendia. Repetições, visualizações, afirmações. Eu escrevia todos os dias o que queria viver. Era simples, mas a sensação era profunda. Pela primeira vez, eu não estava tentando mudar o que eu fazia, eu estava mudando o que eu acreditava ser possível. Foi aí que entrei mais fundo nesse universo. Comecei a estudar hipnose, reprogramação mental e os mecanismos do subconsciente. Passei horas ouvindo reprogramações, entendendo como o cérebro absorvia mensagens quando estava relaxado. E percebi que era ali que a mágica acontecia. Quando a mente se abria, o subconsciente aceitava as novas ideias com facilidade. Foi assim que nasceu o que mais tarde se tornaria o meu trabalho. A virada aconteceu quando eu apliquei tudo isso na prática. Eu era consultor de lojas virtuais e, depois de fazer algumas reprogramações voltadas à prosperidade, fechei o primeiro contrato realmente grande da minha vida. R$25 mil por um serviço de 3 meses. Para quem vinha de 2 ou 3 mil mensais, foi um salto enorme. Mas foi também o primeiro confronto com o meu próprio limite interno. Porque quando o dinheiro começou a entrar, algo dentro de mim começou a sabotar. Eu comecei a duvidar, a procrastinar, a perder o foco. E no fim, perdi o contrato. Foi doloroso, mas revelador. Eu entendi que não era a vida que estava me testando, era a minha crença de merecimento se manifestando. E esse foi o ponto em que eu decidi transformar tudo isso em estudo, prática e propósito. Comecei a criar reprogramações, primeiro para mim, depois para o público. E quando percebi o resultado que as pessoas estavam tendo, eu entendi que aquilo não era apenas sobre dinheiro. Era sobre consciência,
canal nasceu disso, de uma necessidade sincera de compartilhar algo que estava mudando a minha vida e podia mudar a vida de outras pessoas. Durante um tempo, tudo fluiu. As reprogramações funcionavam, as vendas cresciam, os depoimentos chegavam e a sensação era de que eu tinha finalmente descoberto o caminho. Mas o subconsciente tem camadas. E, lá no fundo, uma crença antiga ainda esperava o momento certo para voltar à tona. Depois de alguns anos prosperando, tudo parecia encaixado. As reprogramações funcionavam, os clientes tinham resultados, o canal crescia e eu sentia que tinha finalmente encontrado o meu propósito. Mas foi justamente nesse momento que algo aconteceu e uma única experiência fez tudo desmoronar. Eu atendi um cliente para uma reprogramação personalizada. Era um processo simples, uma conversa para entender o que ele queria mudar e a partir disso eu criava um áudio exclusivo para ele. Era algo que eu já tinha feito centenas de vezes e quase todas com resultados impressionantes. Mas dessa vez algo deu errado. A pessoa não teve o resultado que esperava. E em vez de apenas me contar o que sentiu, ela me atacou de uma forma brutal. Me chamou de charlatão, de mentiroso, de manipulador, disse que eu ganhava dinheiro enganando as pessoas. Naquele momento, eu senti como se tudo que eu havia construído tivesse sido arrancado de mim. E o pior, eu acreditei. Aquelas palavras não eram apenas críticas, elas entraram como verdades. E é assim que as crenças se formam, através da repetição ou de um impacto emocional profundo. Naquele dia, bastou um único impacto. O golpe foi tão forte que meu subconsciente aceitou como se fosse verdade. E eu comecei a agir de acordo com essa nova identidade, a de alguém que não merecia ensinar, não merecia ajudar, não merecia prosperar. Nos dias seguintes, eu percebi que algo dentro de mim havia quebrado. Eu sentava para gravar e a voz não saía. O roteiro parecia falso, as palavras vazias. Eu olhava para a câmera e pensava, quem sou eu para falar disso? A autoconfiança que antes era natural desapareceu. E com ela, o movimento. Os vídeos pararam, as vendas caíram e tudo começou a desmoronar em silêncio. O mais curioso é que externamente nada justificava isso. Os produtos continuavam bons, os resultados dos alunos continuavam reais, mas internamente eu já tinha me convencido de que era um impostor. E quando o subconsciente aceita uma ideia como verdade, ele faz de tudo para provar que ela é real. A energia muda, as atitudes mudam e a vida começa a refletir essa nova identidade. Foi nesse período que eu entendi o poder destrutivo de uma crença. Uma única ideia aceita no momento errado pode apagar anos de construção. E o subconsciente não distingue o real do imaginado, ele só responde à emoção. E a emoção que dominava aquele período era culpa, vergonha e medo. Essa foi talvez a lição mais dura que eu já vivi. Você pode perder dinheiro, pode perder oportunidades, pode perder até um negócio inteiro, mas nada é tão perigoso quanto perder a sua própria fé em si mesmo. Porque quando a mente deixa de acreditar, o universo para de responder. Depois desse episódio, eu simplesmente travei. Por fora parecia apenas uma pausa, mas por dentro era como se tudo tivesse perdido o sentido. Eu sentava para gravar e não conseguia. As ideias vinham, mas algo dentro de mim dizia, não fale, você não tem mais o direito de ensinar isso. Era como se eu tivesse sido expulso da minha própria missão. Durante quase 10 meses, eu fiquei em silêncio total aqui no canal. Nada novo era publicado. Nenhuma reprogramação, nenhum vídeo, nenhuma aula. E quem me acompanhava há mais tempo deve lembrar desse hiato, mas ninguém imaginava o que estava acontecendo nos bastidores. Era uma luta interna, diária, entre o que eu sabia intelectualmente que o meu trabalho ajudava pessoas de verdade e o que eu sentia emocionalmente que eu era uma fraude. E foi aí que a realidade começou a se ajustar à nova crença. Como tudo na mente é reflexo, a minha vida começou a refletir o que eu acreditava naquele momento. Os números despencaram. O faturamento que antes era sólido passou a cair mês após mês. E como eu ainda mantinha uma equipe, os custos continuavam os mesmos. Eram R$25 mil por mês em folha de pagamento, fora os meus próprios gastos, pensão, contas fixas, tudo que uma vida estruturada exige. No início, eu tentei segurar, mantive todo mundo, achando que em algum momento eu voltaria a gravar, que a motivação voltaria sozinha, mas não voltou. E, aos poucos, a reserva que eu havia construído em anos começou a derreter. Primeiro, eu usei o dinheiro guardado para cobrir a equipe. Depois, para manter o básico. E quando percebi, eu estava vivendo o oposto do que havia ensinado. Preso na escassez, preso no medo e com vergonha de mim mesmo. O mais estranho é que, mesmo em queda, eu ainda recebia mensagens de pessoas dizendo: Fabrício, a sua reprogramação mudou a minha vida. Fabrício, depois do seu vídeo, eu consegui quitar dívidas, consegui prosperar.
E ao invés de me levantar, aquilo me doía ainda mais. Porque na minha cabeça eu pensava, se funciona para eles, por que não funciona mais para mim? E esse tipo de pensamento é o mais perigoso, porque ele te separa da verdade. Você começa a acreditar que há algo errado com você, e quando essa crença se instala, o ciclo de autossabotagem se fecha. Foram meses vivendo nesse loop, sem vontade de produzir, sem energia para criar, sem coragem de aparecer. E, principalmente, sem fé. A mente, que um dia havia me libertado, agora me aprisionava. E quando você entra nesse estado, parece que tudo congela o tempo, as ideias, a motivação. O mundo continua girando, mas dentro de você tudo para. Mas, mesmo no fundo do poço, existe um ponto de virada. O momento em que você olha para o espelho e percebe que, se a crença negativa foi capaz de destruir tudo, uma crença positiva pode reconstruir. E foi aí que, aos poucos, algo começou a mudar. Mas não da forma que eu imaginava. A virada não começou com um grande insight, nem com uma nova reprogramação milagrosa. Ela começou com uma decisão silenciosa. Voltar a agir, mesmo sem acreditar 100%. Eu percebi que, se eu esperasse a confiança voltar para agir, eu ficaria parado para sempre. Então decidi fazer o caminho inverso, agir primeiro, para que a confiança viesse depois. Naquele momento, o universo colocou uma oportunidade no meu caminho. Um amigo me convidou para ajudá-lo na gestão e nas vendas de uma clínica de fisioterapia. Nada a ver com o que eu vinha fazendo, mas, de alguma forma, aquilo fazia sentido. Eu enxerguei ali uma chance de colocar em prática tudo o que eu sabia sobre mente, comportamento e prosperidade, só que em outro contexto. E aceitei. Comecei com o que eu sabia fazer melhor. Criar estratégias, alinhar comunicação, treinar equipe, entender a mente por trás da decisão de compra. E foi impressionante ver como tudo que eu havia aprendido sobre o poder do subconsciente funcionava também ali. Em poucas semanas os resultados começaram a aparecer. Os números subiram, a equipe se engajou e a energia do negócio mudou completamente. E enquanto eu via aquilo acontecer, algo dentro de mim começou a se reconstruir. Eu percebi que o problema nunca foi o meu trabalho. O problema era a crença que eu tinha aceitado como verdade. E a melhor forma de destruir uma crença negativa é criar experiências que provem o contrário. Ali, eu estava provando para mim mesmo que o que eu ensinava funcionava e que funcionava em qualquer área da vida. Porque prosperidade não é um tema, é uma vibração. E essa vibração se manifesta onde quer que você a aplique. Com o tempo, aquele sentimento de impostor começou a se dissolver. A voz interna que me chamava de enganador foi ficando mais fraca. E uma nova voz começou a surgir, a voz da verdade, dizendo: você só caiu porque acreditou em algo que não era seu. E quando eu entendi isso de verdade, o peso saiu. Não porque alguém me perdoou, mas porque eu me perdoei. Essa experiência na clínica me devolveu o senso de propósito. Eu voltei a sentir prazer em trabalhar, em criar, em ver os resultados acontecerem. E foi ali que a confiança começou a voltar, não de um jeito explosivo, mas firme, consistente, real. Eu comecei a perceber que a prosperidade não depende de estar sempre no auge, e sim de conseguir se reconstruir quando tudo desaba. E quando a mente entende isso, nada mais te ameaça. Foi nesse período que eu decidi voltar para o YouTube, mas dessa vez com uma visão muito mais madura. Eu não queria mais apenas falar sobre prosperidade. Eu queria viver prosperidade em todos os sentidos, emocional, espiritual e financeiro. E o retorno foi completamente diferente. Cada vídeo, cada palavra, cada reprogramação tinha agora um peso diferente, uma verdade que só vem depois de quem já viu o outro lado da mente. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo com clareza o que realmente aconteceu. Eu não perdi R$200 mil por erro de gestão, nem por falta de estratégia. Eu perdi porque a minha mente acreditou em algo que não era verdade. E quando o subconsciente aceita uma mentira como verdade, ele vai fazer de tudo para provar que ela é real. A mente cria circunstâncias, encontros e acidentes que validam a crença que você carrega. E foi exatamente isso que eu vivi. O universo não estava contra mim, ele só estava obedecendo a mim. Mas o mais poderoso dessa história é que a mesma força que destruiu tudo foi a que reconstruiu. A mente não tem moral. Ela não distingue o certo do errado, o bom do ruim. Ela só responde ao que você sente com força suficiente. E quando eu decidi que era hora de acreditar de novo, não porque tudo estava perfeito, mas apesar de tudo, as coisas começaram a se alinhar outra vez. Essa é a grande lição. Você não precisa estar bem para começar. Você precisa começar para voltar a ficar bem. E não existe crença que seja definitiva. Toda crença pode ser substituída por uma nova, mais leve, mais verdadeira, mais alinhada com o que você quer viver agora. Você não é o que aconteceu. Você é o que escolhe acreditar depois que acontece. Hoje, eu entendo que a prosperidade não é uma linha reta. É um ciclo de lembrar e esquecer quem você é. Cada queda te convida a voltar para si, a lembrar que você é a fonte, não o efeito.
E quanto mais rápido você volta para essa consciência, mais leve tudo fica. A riqueza, o amor, as oportunidades, tudo vem de volta porque tudo sempre esteve aí, esperando você acreditar de novo. E é por isso que eu decidi criar um espaço para compartilhar esse tipo de verdade de forma mais íntima, mais direta. Se você quer continuar esse tipo de conversa, receber conteúdos exclusivos, áudios curtos e bastidores do meu dia a dia, entra no grupo gratuito Prosperidade Sem Esforço. Lá eu compartilho práticas, insights e reflexões para te ajudar a colocar em ação tudo isso que a gente conversa aqui. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Acredite, não importa o quanto você tenha perdido, a mente que te trouxe até aqui é a mesma, que pode te levar muito mais longe. Você só precisa decidir, hoje, o que vai escolher acreditar. Recomeçar não é voltar para o ponto de partida. É voltar diferente, mais consciente, mais leve. É olhar para o que um dia te derrubou e perceber que aquilo nunca teve poder. O poder sempre foi seu. Só estava sendo usado contra você. Durante muito tempo eu achei que prosperidade era sobre conquistar coisas. Hoje eu sei que prosperidade é sobre lembrar quem você é. Porque quando você lembra quem é, as coisas certas vêm naturalmente. Você não precisa correr atrás, convencer, forçar, disputar. Você simplesmente vibra. E tudo que é compatível com essa vibração se aproxima. Mas o problema é que quando a gente esquece, a mente começa a nos sabotar. Ela cria histórias, medos, justificativas. E se você acredita nelas, começa a viver um personagem o que sofre, o que tenta, o que busca, o que ainda não é suficiente. Mas esse não é você. Essa é apenas a camada da mente tentando te proteger da dor de se expandir. O verdadeiro recomeço acontece quando você decide parar de acreditar nas vozes do medo. Quando você olha para dentro e diz: eu posso ter errado, mas eu não sou o erro. Eu posso ter caído, mas eu não sou a queda. Eu posso ter perdido, mas eu não sou a perda. Nesse instante, o seu poder volta e com ele a clareza, a fé e o movimento. Nada na sua vida está realmente perdido, só está adormecido dentro de você, esperando um novo comando. E o comando é simples: acreditar de novo. Não em fórmulas, não em técnicas, mas em você. No poder que sempre teve, no mesmo poder que já te tirou de situações que pareciam impossíveis. Porque no fim, a vida sempre vai te dar outra chance. E essa chance começa exatamente no momento em que você decide recomeçar. Quando tudo desaba, a primeira coisa que a gente quer é entender o porquê. Mas com o tempo você percebe que nem tudo precisa de explicação. Algumas coisas só precisavam te acordar. E o despertar quase nunca vem de um momento fácil. Ele vem da dor, do silêncio, da perda. É ali que você volta para si e lembra do que realmente importa. Eu aprendi que cada crise é uma iniciação, um convite para abandonar versões antigas e se aproximar do que é essencial. E o essencial nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Não é o dinheiro que te faz sentir seguro, é a consciência de que você pode criá-lo de novo. Não é o reconhecimento que te faça sentir capaz, é saber que você não precisa provar nada a ninguém. E não é a estabilidade que te traz paz, é o entendimento de que mesmo quando tudo muda, você continua sendo o mesmo. Toda vez que você escolhe olhar para frente, mesmo sem ver o caminho, o universo reorganiza tudo ao seu favor. É como se dissesse, enfim, você entendeu. Porque o que realmente atrai prosperidade não é a busca por controle, é a entrega. É quando você para de lutar com a vida e começa a fluir com ela. Recomeçar isso não é apagar o passado. É reconhecer que até as quedas te colocaram exatamente onde você precisava estar para subir de novo. E se você chegou até aqui, é porque já começou esse processo, mesmo que ainda não tenha percebido. A sua mente está mudando, o seu campo está mudando e as novas oportunidades já estão se alinhando para te encontrar. Tudo o que eu te contei aqui não é só uma história sobre perder dinheiro. É uma história sobre consciência, porque no fim, o dinheiro é apenas o reflexo daquilo que você acredita ser possível para você. E quando você muda essa crença, tudo muda junto. Por isso, se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se identificou com o que eu vivi, eu quero te fazer um convite. Existe um grupo gratuito chamado Prosperidade Sem Esforço, onde eu compartilho bastidores do meu dia a dia, áudios rápidos, reflexões e práticas que eu aplico na minha própria vida para viver prosperidade de forma leve, automática e natural. É um grupo para quem quer continuar essa jornada de expansão, sem peso, sem fórmulas complicadas, sem precisar forçar nada. Se você sente que está pronto para dar esse próximo passo, toque no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado e entre agora. Lá dentro você vai encontrar pessoas que, assim como você, estão escolhendo prosperar de dentro para fora com consciência, leveza e presença, porque prosperidade não é uma meta, é um estado de consciência. E quanto mais você se conecta com esse estado, mais natural se torna viver o que antes parecia impossível.
A gente se vê lá dentro. Um abraço e até o próximo vídeo.